um centro econômico, cultural e hoje histórico. Isso é o que foi e é esta cidade repleta de minas que ostentaram riquezas e sofrimentos. Uma povoação que no ciclo do ouro chegou a ser o maior conglomerado populacional da América Latina, maior até que a cidade de Nova York. Venha com a gente descobrir em 2 vídeos o que Ouro Preto em Minas Gerais tem para nos mostrar. Bom dia! Depois de muito perrengue, acabamos de chegar em Ouro Preto. E hoje nós vamos conhecer aqui o centro histórico da cidade. E para começar, nós estamos aqui na igreja Nossa Senhora do Pilar, que é considerada a igreja que tem mais ouro aqui na cidade e a segunda mais rica do Brasil. Os ornamentos dourados, cheios de detalhes, ressaltam o contraste que o ouro causa, fazendo dessa uma típica igreja barroca, já que os conceitos de claro e escuro são um dos clássicos aspectos do barroco. Estamos agora na Basílica Nossa Senhora do Pilar, que é uma das igrejas mais ricas de Minas Gerais. Você vai ver muitos detalhes em madeira e a pintura é toda folheada a ouro. Então aqui nessa igreja você tem cerca de 400 quilos de ouro, é muita coisa. E toda essa arte em madeira foi feita pelo tio de Aleijadinho, Antônio Francisco Pombal. Uma igreja incrível. E agora a gente vai ver o Museu de Arte Sacra, que fica aqui mesmo, nessa igreja. Bom, pessoal, essa aqui é a Ponte Seca, que recebeu esse nome exatamente por não passar rio aqui embaixo. Ela foi construída para viabilizar o trânsito, né, aqui, porque essa era a rua principal da época. E ao lado aqui da Ponte Seca você vai encontrar uma das capelinhas dos Passos da Paixão de Cristo. Essa capelinha ela só abre no dia de sexta-feira da Paixão e no domingo de Ramos. Essa aqui é a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Ela é considerada a igreja com mais influência barroca. A gente pode perceber que a sua frente é toda arredondada, né, cheia de detalhes. O seu interior também é bem simples, o que se diferencia das demais. Dizem que foi aqui nessa igreja onde Chico Rei, o famoso escravo que virou minerador, foi coroado pelos seus companheiros. Infelizmente, só encontramos ela fechada durante nossa passagem pela cidade. Se você está vindo para Ouro Preto, temos um roteiro completo disponível aqui na descrição para download. Nós viemos almoçar aqui no Vovó Chica, que é um restaurante muito famoso aqui de Ouro Preto. O valor é R$45, buffet livre, né, à vontade, vocês podem comer quantas vezes quiserem. E tem a opção de doces também, inclusive eu vou buscar o meu daqui a pouco. Além disso, gente, aqui do restaurante tem uma vista linda, então assim, vale super a pena. A gente acabou de almoçar aqui no Vovó Chica, comida deliciosa, mas a gente vai deixar algumas dicas para vocês. Nossa viagem está sendo perrengue atrás de perrengue. Né? Nós já trouxemos roupa de frio suficiente, já pegamos resfriado, os dois. Né? Ontem a gente saiu atrasado lá de Bichinho, chegamos e pegamos estrada para Ouro Preto já à noite. Então a primeira dica é: não venha para Ouro Preto pela estrada de Ouro Branco à noite.
Você vai subir uma serra e vai descer de novo em zigue-zague. Muito perigosas. As curvas são muito perigosas, muito fechadas, então fica essa dica aí. Para quem quer fazer uma viagem como essa e não quer vir com o próprio carro, vocês podem fazer como a gente, alugar um carro no aeroporto de Confins e fazer o roteiro das cidades históricas aqui em Minas Gerais. Para o aluguel do carro, a gente indica você usar a plataforma Rentcars. A Rentcars é uma plataforma que vocês podem comparar os preços, né, entre as várias locadoras do Brasil e escolher a melhor opção. Para você que vai fazer uma viagem como essa aqui em Minas Gerais, em qualquer lugar do Brasil, você pode usar o link que a gente vai deixar aqui na descrição. E se você fizer sua locação por esse link, você vai estar ajudando o nosso canal, que ainda é pequeno, mas está crescendo a cada dia. Dá uma forcinha aí. Joguei o sedentarismo, tô fitness, já tô com as coxas grossas. É muita ladeira, Ouro Preto. Aqui em Ouro Preto, toda rua que você vira, você encontra uma igreja nova. Bom, chegamos aqui na igreja de São Francisco de Assis. Essa aqui foi um dos primeiros bens a serem tombados aqui em Ouro Preto. E ela foi projetada pelo mestre Aleijadinho, e alguns detalhes daquela coroação em cima da portada foram feitos por ele pessoalmente. A coroação, ela retrata a Assunção de Maria, e acima a gente pode ver uma cena também de São Francisco de Assis, que é o padroeiro da igreja. Essa igreja ela tem uma fachada barroca, mas dentro dela a gente vai ver muitos elementos do rococó. E outra curiosidade sobre essa igreja é que ela foi feita de uma forma com que quando você chega, parece que ela está vindo até você. Então, esse é uma obra de arte de 256 anos. As cores claras, os detalhes suaves em oposição ao exagero barroco, denunciam o rococó como estilo principal na decoração dessa linda igreja. Gente, esse aqui é o rapapé, que servia para as pessoas quando vinham à missa, né, limparem os pés para não sujar a igreja. E aí, como os ricos geralmente vinham a cavalo, eles não tinham esse problema. Já os pobres que vinham caminhando, vinham com as botas, né, os sapatos todos sujos de lama, limpavam os pés aqui. Daí surgiu aquela expressão, pé rapado. E bem em frente à igreja de São Francisco está a feirinha de pedra-sabão. Não deixe de passar e conhecer as peças incríveis dos artesãos de Ouro Preto e de toda a região. Pessoal, está acontecendo aqui o Cineop, que é o Festival de Cinema de Ouro Preto. Tem várias mostras culturais, né, relacionadas ao cinema, arte, cultura, muito legal. Agora mesmo a gente está aqui na praça, né, Praça Tiradentes. E ele ficou com medo. E ao ter medo, ele achou que a saída dele seria se dizer um homem do governo. Muito boa iniciativa, que acabamos de assistir um documentário sobre o cantor Wilson Simonal, um documentário muito rico, muitos depoimentos de pessoas famosas. Espero que Ouro Preto seja escola para outras cidades e proporcionar essas experiências, esses eventos para a população, né, em geral. Muito bom, parabéns, tá de parabéns. Aproveitamos essa noite para provar o famoso pastel de angu. Ele lembra fandango, né? Só que o fandango sem ser industrializado com menos sal. É um fandango gourmet recheado, mas é muito bom mesmo. A parte saborosa do fandango com recheio é delicioso, é muito bom.
E agora nós estamos aqui em uma das praças mais importantes do Brasil, a antiga Praça da Independência, que é hoje a Praça Tiradentes. Foi ali naquele ponto, na estátua de Tiradentes, onde a cabeça dele foi exposta. Tiradentes foi o único dos inconfidentes a receber essa sentença de morte, e esse ato foi uma forma, né, da coroa intimidar as pessoas que pensavam em se rebelar. E agora, pessoal, nós vamos visitar o Museu da Inconfidência, a antiga casa de Câmara e Cadeia. Infelizmente, a gente não vai poder filmar lá dentro, mas depois a gente fala como foi a experiência para vocês. Pessoal, acabamos de sair aqui do Museu da Inconfidência e, olhe, é uma experiência incrível. Só vindo aqui mesmo para saber como é. São várias peças, um acervo enorme, várias gente. peças do dia a dia do século XVI, XVII, geralmente todas aqui de Ouro Preto, né? Tem algumas de outras cidades também aqui por perto, mas a maioria aqui de Ouro Preto. Você tem reconstituição da cidade, como era, muito interessante. Vários oratórios, inclusive aqui também estão os restos mortais dos inconfidentes, né, amor? Isso. Amplo acervo Até deles. os restos mortais de Maria, né, que seria a Marília de Disseu, né, da obra Isso, Marília de Disseu, também está aqui. Muito interessante, obra do Mestre Ataíde, muito legal, só vindo aqui para ver tudo isso. Um dos museus, acho que com o acervo mais rico, né, que a gente já visitou. E agora, olha o tempo em Ouro Preto como está aqui Chuva, atrás. gente, vamos ter que alugar um guarda-chuva. A gente ia subir e fazer umas imagens de drone aqui, mas não vai dar. Só amanhã, vamos esperar. Bom dia! E hoje é nosso último dia aqui em Ouro Preto e nossa última estadia também aqui na pousada Casa Grande. Uma pousada super aconchegante, gente. Tem uma vista linda, café da manhã bom. Nossa, a decoração toda no estilo colonial, né? Gostamos muito. Inclusive, assim, vou deixar como dica a questão dos quartos. Nós ficamos na suíte mais econômica e que não deixou nada a desejar. A diferença da suíte econômica para a suíte master, né, é só a questão da vista. E aqui nós temos um mirante muito bonito, que é acessível a todos os hóspedes. Então, se vocês quiserem economizar, vale super a pena pegar o quarto econômico da pousada. Muito bom também. As pessoas reclamam um pouco do barulho da rua, porque os quartos econômicos ficam virados para a rua, né? Eu pelo menos não fiquei incomodada, assim, é um barulho bem sutil. A não ser que você tenha problema de insônia, né? Algo assim, pode ser que incomode um pouco mais. E agora, gente, para finalizar o nosso dia aqui em Ouro Preto, nós vamos fazer o circuito do Museu de Aleijadinho, que é composto pelas 3 principais igrejas, que é a Igreja de São Francisco, a Igreja das Mercês e a Igreja da Conceição, também chamada de Igreja de Antônio Dias. Então, bora? Infelizmente, as 2 igrejas das Mercês estavam fechadas nesse dia. Então, partimos para a matriz. Ao todo, 18 igrejas disputam a atenção na cidade. O motivo dessa grande quantidade se deve tanto ao fato disso ter aumentado a arrecadação da coroa, como também pelo fato da coroa ter incentivado a criação de irmandades de leigos, que fundavam cada um a seus tempos, no intuito de enfraquecer alguns setores da igreja e diminuir a influência de líderes religiosos sobre a mineração e a opinião dos populares. Das mais antigas paróquias de Ouro Preto, de 1707, essa igreja deriva de uma capela construída ainda mais cedo, em 1699. Ela se destaca tanto pelas suas dimensões, como também pelo provável túmulo de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, que fica localizado no primeiro altar à direita. Ao lado do altar principal está a entrada para o Museu de Aleijadinho, um imenso acervo de peças atribuídas ao escultor.
Ao lado da igreja você encontra a Casa de Aleijadinho. Não entramos pois estávamos com o tempo apertado. A entrada é gratuita. Ainda passamos pelo chafariz de Marília, onde, segundo os relatos, era o local onde ela chorava a saudade do seu amado, exilado na África, por sua atuação junto aos Inconfidentes. Mais acima, na Rua do Ouvidor, encontramos a casa de Tomás Antônio Gonzaga, uma construção do século XVII que pertenceu ao famoso poeta do arcadismo brasileiro. A entrada é gratuita e é um ótimo lugar para fotos lindas, com a Igreja de São Francisco de fundo. Bom, e o que a gente pode falar sobre Ouro Preto? É que é uma cidade incrível, é um destino imperdível. Você vai subir ladeira, vai descer ladeira? Vai, mas vale muito a pena. Tem muita gente que fala, mas você vai ver muita igreja, vai ver igreja em Tiradentes, vai ver igreja em Ouro Preto, mas eu particularmente, você também concorda Cada uma tem sua beleza. É exatamente o que eu ia falar. É muito único, sabe? A gente vai comparando a diferença entre os estilos de cada uma. Nossa. É muita riqueza, né? Muita riqueza. É uma mistura de beleza e história. Sem falar da cidade em si, que é um museu a céu aberto. É incrível, é maravilhoso. Agora mesmo a gente está aqui no Mirante da UFOP, um ambiente super agradável. Então, galera, agora a gente está indo para nosso próximo destino, que é a cidade que guarda os 12 profetas de Aleijadinho. Você sabe qual é? Qual será? Deixem aí nos comentários. Então a gente vai encerrar esse vídeo de Ouro Preto. Infelizmente estamos indo embora daqui. Fiquem com o próximo vídeo. Não esqueça de deixar sua curtida, seu comentário e compartilhar com quem está vindo para cá, né? Para pegar as informações que a gente está passando. Amor, outra coisa, a questão dos links, né? A gente vai deixar disponível aí para vocês. Tanto o link em relação ao Rent-Car. Na Rent-Car, você escolher seu carro da melhor forma, se você for alugar um carro aqui, comparar os preços do próprio aplicativo. E também das pousadas, olha um mosquito aqui. E também das pousadas e dos hotéis para você escolher também, se você faz questão de ficar em uma pousada e hotel. O café da manhã da nossa pousada estava incrível. A gente vai deixar indicando, né, todas as pousadas e hotéis que a gente ficou. E é isso, pessoal. Foi muito bom compartilhar nossa viagem com vocês. Até a próxima. E vamos deixar o link do próximo vídeo aqui do lado. Tchauzinho. Tchau.